Com certeza o desafio mais idiota da internet mundial é esse tal de desafio da rasteira. E a galera tá pedindo muito para eu falar sobre as sequelas que podem ser causadas e por que que isso levou algumas pessoas à morte ao redor do mundo. Se você não sabe o que é o desafio da rasteira, eu vou explicar para você e vou colocar um vídeo aqui para você ver. Vou deixar esse vídeo em loop. Inclusive parece que esse garotinho aqui morreu depois desse desafio. O desafio da rasteira, como você está vendo nesse vídeo, ele consiste da seguinte brincadeira. Tem um idiota no meio e dois otários do lado. O idiota do meio salta, os dois otários do lado vão passar uma rasteira. Evidentemente a perna deles é muito mais rápida do que o salto do garoto, ele vai cair para trás. Então esse é o desafio da rasteira. Olha que desafio saudável que o pessoal está fazendo por aí. E o que começou a acontecer? Um monte de moleque começou a ter sequela, começou a ter alteração de visão e alguns até foram a óbito depois desse desafio que é bem idiota. Então se você é pai, se você é mãe, tio, tia, oriente os adolescentes a não participarem desse tipo de brincadeira idiota. E eu vim aqui falar para vocês sobre as possíveis sequelas, se a pessoa não morrer, de fazer uma brincadeira desse tipo. Para você entender as sequelas, a primeira coisa que você tem que entender é como ocorre um traumatismo craniano. Traumatismo craniano é um nome popular para um jargão médico chamado TCE. O que é um TCE? TCE é traumatismo crânioencefálico. Tá? Então, quando os médicos falam de traumatismo craniano, eles chamam isso de TCE. É a mesma coisa. É quando a pessoa bate a cabeça e por algum motivo vai ter alguma sequela. Na verdade não precisa nem ter sequela, tá? Só de bater a cabeça você já está tendo um traumatismo craniano. É que mudou-se o nome para TCE porque traumatismo crânio, de parte óssea, e encefálico, de parte cerebral. Tá bom? Então isso é o TCE. Quando uma pessoa tem um TCE, o que aconteceu? Ela bateu a cabeça, tá bom? Isso pode ter gerado alguma alteração no cérebro. Olha que legal. O crânio, que é a parte óssea, é um capacete. Inclusive os capacetes de moto, eles foram desenvolvidos a partir do conhecimento do crânio humano. Então a gente tem um capacete por fora, que ele é rígido, tá? Ele é feito por tecido ósseo, todo mundo sabe que o crânio é uma caixa rígida, onde dentro a gente tem uma estrutura chamada encéfalo. Aí a pessoa fala, mas Rogério, o que tem aqui dentro não é o cérebro? O cérebro é um dos elementos do encéfalo. Então isso que tem dentro do crânio, que é chamado encéfalo, ele consiste do cérebro, que é a maior parte e a parte mais alta, que provavelmente esses garotos que estão fazendo esse desafio não possuem essa parte superior chamada cérebro, e tem duas partes mais posteriores aqui, que são o cerebelo e o tronco encefálico. Esse nome cerebelo, esse termo, significa pequeno cérebro. É isso que significa cerebelo. Então os três elementos formadores do encéfalo são o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então evidentemente quando uma pessoa tem um TCE, dependendo da parte que ele bate a cabeça, ele vai ter uma sequela diferente. Então essas são as características do TCE. Por isso que ele tem esse nome, porque você vai bater o crânio, que é a parte óssea, e gerar uma lesão encefálica, que é isso que está acontecendo nesses garotos. Lembrando que nesse desafio da rasteira, eles caem para trás, a gente tem que ter o conhecimento do que tem nessa região posterior. Então você vai contar para os adolescentes as possíveis sequelas que ele pode ter e se ele quer viver o restante da vida dele com esse tipo de sequela. Aí a escolha é dele de participar desse tipo de desafio idiota. Então o que tem aqui na parte posterior? Super fácil de você entender. Quando bate aqui atrás, você tem o lobo occipital do cérebro, que é o polo posterior do cérebro. Embaixo do lobo occipital a gente tem o cerebelo, que é o pequeno cérebro. E embaixo do cerebelo e anteriormente a ele, o tronco encefálico ou tronco cerebral. E aí vamos entender o que acontece
na lesão de cada uma dessas partes. Primeira coisa, quando tem um traumatismo craniano, necessariamente tem que ter fratura óssea? Não. Em muitos casos a pessoa tem um traumatismo craniano, né? Um traumatismo crânioencefálico, e às vezes o crânio está preservado, nem teve fratura óssea. O que aconteceu foi o seguinte, na hora que a pessoa caiu, você tem que entender que o encéfalo, né? O cérebro, o cerebelo e tronco, eles são compostos de tecido nervoso. E aí o que vai acontecer? Quando a pessoa cai, você vai dar um chacoalhão lá dentro do crânio. Quando você dá esse chacoalhão dentro do crânio, você vai pegar aquele tecido nervoso, que ele é muito sensível, só para você ter uma ideia. Sabe qual que é a resistência do tecido nervoso? Cérebro, cerebelo e tronco? Só para você ter uma ideia, se você nunca abriu um crânio e nunca tocou num cérebro, quando você toca num cérebro, a resistência que ele tem é aproximadamente a mesma resistência de você tocar num cogumelo. Então, quando você estiver comendo seu estrogonofe com champignons, quando você morder o champignon, você vai pensar que você está mordendo um cérebro, porque o champignon tem a mesma resistência do tecido cerebral. Então, é um tecido bastante delicado. Agora, imagina quando a pessoa bate a cabeça e vai dar uma chacoalhada lá dentro do crânio. Quando dá aquela chacoalhada, evidentemente, aquele tecido cerebral, que ele é muito delicado, ele pode sofrer lesões. Além do tecido cerebral que pode sofrer lesões, são os vasos sanguíneos que nutrem esses tecidos, artérias e veias, que tem ali naquela região, e vasos capilares também. Então a pessoa pode ter uma lesão direta no tecido cerebral, ou pode ter uma lesão indireta do tecido cerebral, se houver lesão vascular. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Quando a pessoa tem esse chacoalho no crânio, o que vai acontecer? Uma desaceleração, que é o chamado movimento do chicote, e aí o cérebro ele bate na frente do crânio e atrás do crânio. Tá? Não nessa ordem necessariamente, porque depende muito de onde bate. Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai bater ali dentro da estrutura óssea craniana e isso pode gerar uma lesão. Sabe o que protege o seu cérebro em casos de traumatismo craniano? Olha que legal. O seu cérebro fica banhado num líquido lá dentro do crânio, que é um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, ou líquor. A maior parte das pessoas conhece ele como líquor. É uma aguinha que a gente tem lá que nutre e protege o cérebro. Olha que legal, quando você toma uma pancada no crânio, o que vai acontecer? Esse líquido que tem ali, ele ajuda a dissipar essas forças e minimiza a lesão que a gente poderia ter ali no encéfalo. Não é lindo isso? E além disso, o líquor, por ser um líquido, e todo mundo sabe disso, se você pegar um recipiente, pega um recipiente e enche ele com líquido, tá? Com água. Depois joga uns cogumelos ali. Você vai ver que os cogumelos vão ficar boiando. É a mesma coisa, seu cérebro fica boiando no líquor. Qual que é a vantagem disso? Seu cérebro tem em média entre 1,2 kg e 1,5 kg. Na presença do líquor, como ele vai ficar boiando no líquor, e é uma fração muito pequena de líquor que tem ali, seu cérebro boiando no líquor, sabe quanto que ele vai pesar? Cerca de 50 gramas. Então a sensação que você tem quando você movimenta o seu crânio não é de um cérebro com 1,5 kg. Parece que é muito leve o seu crânio. Por quê? Porque a gente tem o líquor deixando o tecido cerebral muito mais leve do que ele realmente é. Então quando a pessoa bate a parte de trás do cérebro, se for uma pancada forte, e você viu que nesse desafio da rasteira a pancada é bem forte, se houver lesão direta ou lesão vascular no lobo occipital, o lobo occipital é quase exclusivamente voltado para a visão. Então o garoto vai ficar aí com problemas visuais. E isso pode ser irreversível, tá bom? Então já fala para a pessoa que ela pode ter cegueira ou outros tipos de alteração visual se gerar uma lesão no lobo occipital, no polo posterior do cérebro. Se a lesão for cerebelar, se a lesão for mais embaixo, uma lesão direta no cerebelo ou uma lesão vascular no cerebelo, o que vai acontecer? O cerebelo controla os seus movimentos voluntários. Todos os movimentos que eu estou fazendo aqui, ó, a malemolência do Rogério aqui dançando, tudo isso é controlado pelo cerebelo. Então o cerebelo controla tanto movimentos grossos como caminhar, tá? Que são grandes grupos musculares,
como movimentos finos que você utiliza para se alimentar, por exemplo. Então, geralmente, membros superiores, a gente tem movimentos muito finos. Imagina você ajustando o relógio aqui. É um movimento muito fino. Caminhar, correr, são movimentos mais grossos. Mas todos os movimentos voluntários do seu corpo, eles são controlados pelo cerebelo. Então, se houver lesão cerebelar, o camarada vai ter problemas nesse controle motor, ou seja, quando for fazer um movimento fino vai começar a tremer, não consegue fazer mais movimentos finos adequadamente, tá? Uma coisa muito parecida com o que é dado no Parkinson. Dentre outros problemas que podem ser dados em movimentos voluntários dos membros superiores. Nos membros inferiores, o que pode acontecer em caso desse tipo de lesão cerebelar é o que a gente chama de marcha atáxica. É basicamente andar igual bêbado. Então, quando a pessoa tem uma lesão cerebelar, a gente reconhece isso numa pessoa andando, por quê? É uma marcha muito parecida com a marcha de um bêbado. E se a lesão for no tronco encefálico, o tronco encefálico ele é muito importante para controlar funções vitais para vocês, como o controle dos batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração e outros tipos de atividades que vocês não controlam voluntariamente. Então imagina, se a pessoa tiver uma lesão no tronco encefálico, ela pode parar de respirar e o coração dela pode parar também, que é isso que provavelmente levou esses garotos a óbito. Então é muito importante que você oriente os adolescentes a não participarem desse tipo de desafio, que eles podem ter ou lesões irreversíveis, visuais, de controle de movimento, até o óbito que vem da parada cardiorrespiratória de uma lesão no tronco encefálico. Se esse vídeo foi informativo para você e você gostou desse assunto, aqui nesse canal tem mais de 400 vídeos relacionados à anatomia e ao corpo humano. Se você faz algum curso na área da saúde, esse canal foi feito para você. Inscreva-se aqui no canal Anatomia Fácil, que já está chegando perto de 1 milhão de inscritos. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição, ativa o sininho para receber todos os meus vídeos e não deixa de ver as minhas novas atualizações. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês e boa semana.